Shavu, Atov, boas semanas, Haverins, Borketov, Hakol, Beseder. Um bom dia para vocês, tudo na ordem. Como sempre, eu já tinha dado a brahá sobre o café, tá? Quando Deus ele ensina, ele pede na sua Torá, pede na Bíblia para você não falar o nome dele em vão, tá? Para quem não sabe, o nome de Deus ele é constituído por 4 letras dentro do hebraico, tá? E esse nome ele não é dito, tá? Você pode ler na Bíblia que ele era falado uma única vez dentro do templo do Santo dos Santos, quando o sacerdote entrava lá em Yom Kippur, tá? Então, o nome de Deus ele não pode ser usado em vão, né? Nós brasileiros muitas vezes temos de tudo, meu Deus, nossa, meu Deus, e não sei o quê. Porque o nome de Deus é o nome que está acima de todos os nomes, é o nome que criou todas as coisas, então não deve ser lançado em vão, tá? E quando você vai lançar uma brahá sobre um alimento, um suco ou algo que você vai fazer, como no caso quando nós vamos ler aqui a Parashá, muitas das vezes você troca o nome de Deus, você chama por Hashem, no português você coloca por o Eterno, você coloca como Iá, né, para você não usar o nome de Deus em vão. Então não adianta muitas vezes eu dar uma brahá sobre o café e depois chegar aqui para vocês, vou fazer uma brahá, sendo que eu havia dado. Eu estou fazendo, usando o nome de Deus novamente em vão, porque eu já tinha dado a brahá sobre o café, tá? Eu já havia usado o nome de Deus para um propósito, porque toda vez que você agradece, você pronuncia, você faz uma brahot, uma brahá, não uma brahot em plural, você está elevando o material, que no caso aqui do nosso seria o café, você está elevando ele para um algo espiritual, um patamar muito mais elevado. Então você não tem que ficar usando o nome de Hakadosh Baruch Hu, né? Mais um termo para você não falar o nome de Deus em vão, tá? Então a partir de hoje o que eu vou fazer? Tudo que eu for me referir a Deus, ou eu vou falar Adon-Nai, para não falar o nome de Deus inteiro, tá? Adonai no Adon-Nai. Então, Adon-Nai não é o nome de Hashem, ele é um dos, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, na verdade eu nem posso colocar, Ravirins, eu poderia colocar, mas trocando as letras, para justamente a gente não cair no que eu estou falando para vocês. Usar o nome de Hashem em vão. Só um minutinho. Para não estar usando o nome de Hashem em vão. Então, dentro das 4 letras, né? Yud, Ke, Vav e Kei, tá? Eu já substituí aqui o nome de Hashem. Eu já não usei as letras realmente do nome de Hashem, né? Do nome de Deus. Então, dentro do judaísmo, eu não falo dentro do judaísmo, mas dentro do conceito da Bíblia, você tem que tomar o maior cuidado para não usar o nome de Hakadosh Baruch Hu, tá? Então, quando eu falo Yud Kei Vav Kei, eu troquei aqui 2 letras, que é o que está escrito na Torá quando vai se mencionar o nome do Eterno, tá? Para justamente não pronunciar. Então, eu não vou colocar aqui, porque você não deve se apagar o nome de Hashem. Entendam uma coisa, todos os livros dentro do judaísmo eles são sagrados. A Torá, a Bíblia é sagrada, ela tem o nome de Deus. Então no judaísmo até se enterra ali, você não joga fora, você se enterra, porque ali está escrito o nome do Eterno, tá bom? Então tem todo esse cuidado. Então toda vez que eu for pronunciar aqui uma brahá, né, com vocês, eu vou trocar o nome Adon-Nai e vou trocar por Hashem, tá? Ou Iá, para não pronunciar o nome do Eterno, tá bom?
Sem mais delongas, 5 minutinhos, vamos começar aqui com a nossa paraxá, só recapitulando, nós havíamos então terminado a paraxá anterior, dizendo que eles haviam vendido Yosef para os ismaelitas passaram para os medianitas venderam eles para o Egito, tá? Jacó chorou, disse que ia descer a sepultura enlutado pelo seu filho, tá? E até então José tinha chegado ao Egito na casa de Potifar, tá? Que era um dos oficiais do chefe dos matadores. E a gente vai continuar aqui. Aqui vai entrar uma porção meio estranha, tá? Mas na leitura depois eu vou explicar para vocês o porquê que ela é estranha, tá? Mas lembrando, a Torá não dá ponto sem nó. Então vamos lá. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam asher bahal banu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Hashem noten haTorá. E foi nessa época que Judá decaiu de seus irmãos, pois ele se afastou e foi até um homem de Adulã, de nome Hirá. Lá em Judá viu uma filha de um mercador chamado Shuá. Ele casou-se com ela e veio para ela. Ela ficou grávida e teve um filho, e a chamou de Ela ficou grávida de novo e teve outro filho, e chamou de Onã. Ela deu à luz mais um filho, e ele o chamou de Shelá. Onã e Shelá. Ele estava em Quesive quando ele deu à luz. E Judá tomou uma esposa para seu primogênito. Seu nome era Tamar. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos de Deus, e Deus fez com que ele morresse. E Judá disse para Onã: casa com a mulher de seu irmão, e assim cumpre o dever de livreato com ela. Você assim terá filhos para manter viva a descendência de seu irmão. Onã, contudo, percebeu que os filhos não seriam sua descendência. Portanto, sempre que ele vinha para a esposa de seu irmão, ele a desperdiçava no solo. De modo que a não ter filhos de seu irmão. O que ele fez foi mal aos olhos de Deus, e ele também o fez morrer. E Judá disse à sua nora Tamar: fica como uma viúva na casa de seu pai, até que meu filho Shelá cresça, pois disse: talvez ele morra, assim como seus irmãos. Tamar foi viver na casa de seu pai. Passou-se longo tempo, e a filha de Shuá, a mulher de Judá, morreu. E Judá consolou-se, e ele foi supervisionar a tosqueia do rebanho em Tiná, juntamente com seu amigo Hirá, o Adulamita. Tamar soube que seu sogro estava subindo para Tiná para tosquear seu rebanho. Ela despiu seu traje de viúva e se cobriu com um véu, ficando dissimulada. Ela sentou-se na encruzilhada que ficava no caminho para Tiná, pois ela tinha visto que Shelá havia crescido e ela não tinha sido dada como esposa. E Judá viu e achou que ela era uma meretriz, pois estava com o rosto coberto. Ela saiu e voltou-se para a entrada em direção a ela. Ele disse: apronta-se, por favor, e deita-me. Deixa-me estar contigo, pois não sabia que ela era sua nora. O que você me dará se você vier para mim? Ele disse: eu lhe enviarei um cabrito do rebanho. Ela disse: então me dê algo como garantia, até que você o envie. Desculpe. Ele disse: o que você deseja como garantia? Ela disse: seu sinete, sua manta e seu bordão em sua mão. Ele os deu e veio para ela, engravidando-a. Ela ergueu-se e foi embora, tirando seu véu e colocando de novo seu traje de viuvez. E Judá enviou o cabrito com seu amigo Adulamita, com a finalidade de retomar a garantia da mulher, mas não a encontrou. Ele perguntou às pessoas do local: onde está a meretriz? Ela estava na encruzilhada ao lado da estrada. Não havia nenhuma meretriz aqui, eles disseram. Ele voltou a Judá e disse: não pude encontrá-la. Os homens do local disseram que não havia nenhuma meretriz lá. Disse Judá: que ela aguarde. Não desejamos ser envergonhados. Tentei enviar-lhe esse cabrito, mas você não pôde encontrar. Passaram-se 3 meses e Judá foi informado. Sua nora Tamar se prostituiu e, além disso, ela engravidou de sua promiscuidade. Disse Judá: que ela seja retirada e queimada. Quando ela estava sendo levada, ela enviou seu sogro com a mensagem: eu estou grávida do homem que é o dono desses artigos. Ela disse: se for de seu agrado, identifique quem é o proprietário desse sinete, desse manto e deste bordão.
E Judá reconheceu. Ele disse: ela está certa de mim, porque eu não lhe dei o meu filho Shelah. Ele não teve mais intimidade com ela. Quando chegou o tempo para ela dar à luz, eis que havia gêmeos no seu útero. Ao dar à luz, um deles esticou a mão. A parteira agarrou e amarrou o fio de escarlate em sua mão, dizendo: este saiu primeiro. Depois colocou sua mão de volta. Seu irmão saiu. Ela disse: uma rompida você rompeu sobre ti. Eu chamou de Pérez. Depois seu irmão saiu, que estava com o fio escarlate na mão, e o chamou de Zerah. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam Asher natan lanu Torah emet v'chayil lanatan betorrinu Baruch atah Hashem noten haTorah. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, no universo, graças a verdade, que está sendo eterno nosso meio. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, e no universo que nos deixa a tua Torá. Então, como eu disse, né, toda vez que eu for falar Baruch atah, eu em vez de eu falar Adon-Nai, eu vou falar Hashem ou vou falar Baruch atah Adon-Nai, tá? Indiferente, eu não uso o nome de Hakadosh Baruch Hu, o nome de Hashem em pão, tá bom, pessoal? É assim que nós vamos crescendo, é assim que funciona. Você tem que aprender, né? Não vamos esquecer do que eu sempre falo aqui, do que Deus falou para Yehoshua, né? Josué, que ele não deveria apartar do livro daquela lei dia e noite, que ele devia sempre estar lendo e estudando. Essa é a ordem de Deus, porque todo mundo que trabalha, tem uma profissão, sabe que se você não for constante no aprendizado daquilo que você já faz, ou você não fazer aquilo constantemente todo dia, aquilo vai cair no esquecimento. Você pode até lembrar, mas você não tem mais a mesma prática, né, daquilo ser fácil, tá, de você lidar. Mesma coisa, pessoal, é a Torá, a Bíblia. Se você não tem o costume de estar sempre lendo, relendo, fazendo estudo em cima, você simplesmente vai cair no esquecimento, vai acabar falando uma coisa que não é, vai blasfemar o nome de Deus, vai ensinar uma pessoa com uma coisa que não é, tá? Eu, Amaury, como programador, é a mesma coisa. Se você não pegar e praticar, inclusive eu estou em falha com isso há muito tempo que eu não, né? E é uma coisa que você está em constante evolução. Você tem que estar sempre fazendo alguma coisa, desenvolvendo alguma coisa, senão você acaba estagnando e muitas vezes você esquece conceitos básicos. Tá? É a mesma coisa na Torá. Então, infelizmente, muitas pessoas vão para os seus cultos, né? E simplesmente elas vão de domingo, vão no outro domingo, e a semana toda ela é carregada de um monte de coisa. Chega no final de semana, ela vai lá, faz aquilo e passa outra semana, um monte de coisa e aquilo vai esquecendo. Então aquilo se torna um hobby. Você acaba participando como se fosse de um clube, né? Eu só vou no clube final de semana. Me desculpe se eu estiver falando alguma coisa aqui que seja ofensivo, mas é a pura verdade, tá? No judaísmo não existe isso. O judaísmo é a vida, por isso que eu falo, o judaísmo não é uma religião. A vida do judeu, ele é a própria vida, ou seja, no judaísmo, como fala, você acorda, você agradece a Deus, você vai beber uma água, você agradece a Deus, você foi no banheiro, fez as suas necessidades, você agradece a Deus, tá? A sua vida, as suas vestes, tudo, desde o kippah ao tzitz, você vive em constante com Deus, ou seja, você não vai trabalhar e aquele trabalho toma o lugar do conhecimento ou daquilo que Deus pediu para você, ao contrário. Você vai com aquilo que Deus pediu para você e ainda trabalha. E Deus abençoe aquele trabalho. Isso está escrito na Bíblia. De qualquer um, João Ferreira de Almeida, qualquer versão, está escrito lá. Tá? Você, ao contrário do que diz a maioria das religiões, você só tem que acreditar, isso acabou, é fé, Deus só quer o coração. Está totalmente errado, totalmente fora do contexto da Bíblia. Tá? Deus jamais vai criar um ser humano, preparar todo bonitinho ali, formar e depois falar, não, só quero só seu coração. Não, eu quero sua atitude. Eu criei você completo. Você tem que pegar tudo o que você tem e viver em prol daquilo. Você tem que viver daquela maneira, você tem que estar com aquilo e o mundo, ele simplesmente vai fazer parte disso. Tá?
Vamos entrar aqui dentro do contexto da Torá, tá? Senão eu acabo me esticando mais, o vídeo fica comprido. Mas a ideia é essa, você tem que viver com Deus. Aonde quer que você esteja. Não tem que deixar simplesmente, eu vou trabalhar agora, esse ambiente onde eu trabalho, eu tenho, se você ficar aqui fora, eu vou lá, quando eu voltar, eu te pego. Não, não existe isso. É o contrário, o judaísmo é totalmente contrário. Se eu entrar no lugar e Deus não puder entrar comigo, quer dizer que aquele lugar não é para mim. Tá? E Baruch Hashem, os judeus vêm vivendo até hoje conosco, fazendo dessa maneira, porque assim Deus estipulou e assim eles estão conosco até hoje. Agora, todas as nações que assim não se comportaram, elas simplesmente se extinguiram, né? Vamos aqui para nossa paraxá. A primeira coisa que a gente vê aqui estranho, Rabin, nessa porção, é justamente isso. Ela sai da situação de Yosef, de José, que acabaram de chegar do Egito, e entra para a questão aqui de Judá, do nada. Mas o texto, como eu digo, ele é claro e objetivo por que foi dado isso. E há toda uma construção aqui para nós entendermos o porquê Deus do nada falou assim, Moisés, agora escreve sobre a história de Yehudá aqui. E Moisés foi lá e escreveu, e óbvio que Deus explicou para ele. Por isso tem o Talmud, tem o Midrash para nos dar essa intenção. O Talmud nada mais é do que aquilo que Deus passou para Moisés oralmente. Tá? Baruch Hashem. O porquê? Você vai lá, Deus fala assim para você, essas palavras que hoje te ordeno vão ser por frontais entre os teus olhos. Letotafote be'enecha, né? Ou seja, entre os teus olhos. Estarão nos umbrais da tua porta, né? Das tuas casas. Ele fala, não estou entendendo. É óbvio que Deus falou para ele, Moisés, o que eu estou dizendo é isso, você vai fazer isso. Vai criar um tefilim, vai colocar lá 4 pergaminhos da Torá. Você vai falar... Nos umbrais da tua porta você vai colocar uma mezuzá, onde vai ter a passagem. Então, isso é tradição oral. Foi o que Deus passou para Moisés. Não pensa que Moisés ficou 40 dias e 40 noites lá sem comer, para Deus só falar para ele o que a gente tem aqui. Não, Deus explicou para ele. Não se esqueça, nós vamos chegar lá, vocês vão entender bem melhor esse conceito. Eu penso assim, eu falo, vou fazer um vídeo curto, né? Porque é isso que se faz no YouTube hoje. As pessoas não têm tempo, então elas precisam ver coisas rápidas, tal, tudo. Então eu estaria perdendo justamente aquilo que eu acabei de falar para vocês. Eu não tenho que entrar no YouTube, eu tenho que me adequar ao YouTube. É o contrário. Nesse caso aqui específico, pessoal, entendam bem o que eu vou dizer para vocês. Essa aqui é uma plataforma. É óbvio que vai estar aqui no YouTube, vai estar no Facebook, vai estar no Instagram. Por quê? Porque o meu objetivo, como eu já falei, é desmistificar isso que foi construído ao longo dos anos dentro do cristianismo sobre o judaísmo, que não tem nada a ver aquilo que o seu pastor, o seu teólogo vem ensinando. O judaísmo não é nada daquilo que a gente aprendeu da época da igreja. Tá? É muito mais profundo. Eu tenho a ousadia de dizer para vocês que o judaísmo foi criado por Deus. A diferença do cristianismo foi criado pelo homem, por Roma, o judaísmo foi criado por Deus, tá? Por isso ele não tem falhas, não existe falhas dentro do judaísmo. Então, quando eu falo, a plataforma do YouTube, ela tá aqui. Se eu quiser fazer um vídeo de 1 ou 2 horas, eu faço. Então, eu não vou pegar aqui, vou ficar diminuindo. O conteúdo eu tenho que fazer rápido, porque eu quero gerar visualização, não. Eu já falei, vou repetir novamente. Deus trabalha com qualidade, não com quantidade. Se não fosse assim, Deus tinha escolhido o mundo todo para servir ele, em vez de um povo minúsculo de 0,2% no mundo. Tá? Qualquer empresa, qualquer tipo de serviço, ele vai avaliar a sua qualidade, não vai ver... Porque existem centenas de pessoas que vão lá, levam um currículo, tal, tudo, mas vai selecionar dentro daqueles que a empresa acha que são aqueles que vão agregar valor. Então você não adianta você querer pegar e transformar Deus numa coisa que está fora daquilo que você na sua vida você procura. Você se capacita, você se qualifica mais. Tá bom? Eu sei que está fugindo do contexto, mas quem precisar ver esse vídeo vai ver o que eu estou dizendo. No demais a gente vai fazendo uns vídeos mais curtos. Eu vou explicar para vocês o que é o kipá, o que é um tzitz, um talit. E aí a gente
vai chegar num alcance maior. Mas a intenção é desmistificar tudo aquilo que foi construído no decorrer desses milênios sobre os judeus, o que eles não são na verdade e o que eles são na verdade, tá bom? Dentro daqui, ó, dentro da Torá, sem dificuldade nenhuma. Vocês estão lendo aqui comigo, quem está acompanhando está vendo, não tem dificuldade nenhuma. A dificuldade que você vai ter é de você não entender a cultura do povo judeu, você não entender um pouquinho do hebraico, aí você faz a interpretação do que o João Ferreira de Almeida fez. Ele pega lá, ele vai ler na palavra lá, na Bíblia, fala, vai traduzir para o português e fala Mashiach. Eles pegavam os utensílios e mexia neles, ungia. Não, vai ficar estranho, ungido. Vou transliterar, não vou traduzir, vou colocar machia. Aí você fica, tá, mas o texto original tá, se eles pegavam óleo e fazia, eles ungia os utensílios, eles machia o utensílio. Não vai ficar estranho, vou tirar, vou transliterar. Entendeu? É essa coisa que você não vai entender no decorrer do tempo. Realmente, você vai pegar a Bíblia em português, vai ter coisas que não vai bater. Então, você tem que ter no mínimo conhecimento da cultura judaica, daquela época, do que é o judaísmo, o que é o hebraico, como o hebraico funciona. Porque o hebraico ele é direto, pessoal. Né? Você tem ideia? O hebraico ele entra assim, atá, você. Você vai ver que no hebraico não tem essa de falar tu, vós, ele, porque isso veio do latim, não tem nada a ver com a Bíblia. Na Bíblia não existe isso, tu, vós, eles, tá? Não existe. Isso é no português. Então, quando eu falo, bem um exemplo bem simples, Baruch atá. Eu estou dizendo para Deus, eu estou usando bendito é você. Não é bendito és tu, não existe és, é direto. O hebraico é assim, bendito é você. Ou seja, pô, você chama Deus de você, isso é o nível de intimidade que Deus deu. Tá? Então, é para isso que eu tô aqui, para esclarecer essas coisas, tirar, desmistificar toda essa questão que foi criada na nossa, sabe? Mas vamos voltar aqui. Eu não vou diminuir o vídeo. Quem assistir, assistiu, né? Quem tiver interessado em saber o que aconteceu aqui com Judá e Tamar, o que é verdadeiramente a Bíblia, o que está escrito na Bíblia, vai ver. Vamos lá. Então nós vemos aqui, né, que a Torá ela pula de uma situação de Yosef no Egito e vai direto para Yehudá, acho que é o terceiro ou quarto filho de Jacó, tá? Mas por que foi dito isso? A Torá já responde para a gente. E foi nessa época que Judá decaiu de seus irmãos. Por isso ele se afastou e foi até um homem de Adulã, de nome Hirá. Ou seja, ele decaiu. Como assim ele decaiu? Quem foi que deu a ordem para se vender José? Foi Judá. Foi Judá. Então toda a situação causada, o sofrimento causado na vida de Jacó, de Israel, foi por atitude de Judá. Então ele acabou se caindo de nível, então ele acabou se afastando dos seus irmãos, ou seus irmãos se afastaram dele. Tá? Porque eles viram o sofrimento do seu pai, como diz aqui o Rashi, tá bom? Aí nós vamos ver aqui que ele se casou com uma mulher, tá? E ele teve 3 filhos, tá? O nome dessa mulher, ela chamava Shua. Teve 3 filhos. Onã e Shelá. Onã e Shelá, o primeiro filho, ele veio a casar, tá? Com uma mulher chamada Tamar. Diz que essa mulher ela era muito bonita, tá? Tamar era muito bonita. E ela acabou dando
de Judá acabou dando o seu primogênito para ela. Só o que aconteceu? Vamos ver. O primogênito de Judá foi mau aos olhos de Deus, e Deus fez com que ele morresse. A Torá não explica aqui o que fez, que ela fala que era mau aos olhos de Deus, e Deus havia feito o quê? Fizesse com que viesse a morrer. Nós vamos entender o que é fazer. Judá diz para Onã: casa com a mulher de seu irmão e assim cumpre o dever de livreato com ela. Você assim terá filhos para manter viva a descendência de seu irmão. Mais uma vez, os sábios dizem que os três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, eles cumpriam já partes ou não, eles dizem bem claro que eles cumpriam já toda a Torá, todas as leis de Deus, antes de Deus dar mesmo a Moisés no Sinai. Mais uma prova aqui é a questão do livreato, que nada mais do que era de que se um irmão casasse e ele viesse a falecer e não tivesse gerado filho com a esposa, o segundo irmão tinha que casar, ter filhos com ele e dar o nome do irmão dele ao primeiro filho, e assim a descendência do seu irmão estaria sempre viva. Tá? E o que acontece? Onã, contudo, percebeu que os filhos não seriam sua descendência. Portanto, sempre que ele vinha para a esposa de seu irmão, ele desperdiçava no solo de modo que não ter filho de seu irmão. Ou seja, aqui nós conseguimos entender o que a Torá nos fala, qual foi o primeiro erro do primogênito de Judá ao casar com Tamar. Como eu falo, a Torá ela não é um livrinho de tudo certo. Não, a Torá não é politicamente correta, ela vem e fala na lata, vamos dizer assim, para você o que é. Tá? Viu que Tamar era uma moça muito bonita e ele simplesmente não queria que ela engravidasse, que ela permanecesse daquele jeito. É isso que a Torá está falando. Tá? Não tem outro segredo aqui. Por quê? O seu irmão fez a mesma coisa, só que o seu irmão ele já tinha outro intuito dentro disso. Ele não só queria que ela permanecesse bonita, mas ele não queria dar descendência para o seu irmão. Por isso ele despejava, né? Eu não vou entrar aqui, não sei como funciona aqui a política do que a gente pode ou não pode falar, então vocês entenderam o que ele fazia. Tá bom? E assim, Deus viu que também era mau aos olhos dele e acabou morrendo. Tá bom? E aí que ficou o último filho, Shelah. E esse último filho, Judá falou: essa mulher tem algo estranho. Os meus 2 primeiros filhos morreram. Eu vou segurar o menor, vou falar para ela que era verdade, ele é novo ainda, então espera, fica na casa do teu pai. Quando ele crescer, eu te dou ele como marido, e assim a questão do livreato continua. Só que na verdade ele estava com medo, era o último filho dele. Entende toda a situação da posição de Judá, que ele havia tomado em posição acerca do seu irmão Yosef, e o que está acontecendo com ele aqui agora? Né, Ravine? Então, Tamar foi viver na casa do seu pai. Nisso que ela foi viver na casa do seu pai, ela viu que o tempo passava e que Judá não tinha dado o seu caçula para ela. E o que ela fez? Ela simplesmente se despiu da sua roupa de viúva, colocou um véu sobre o rosto, né? E a Torá diz assim que ela ficou dissimulada, tá bom? Rashi comenta que ela cobriu, simplesmente para ele não reconhecer ela, tá? E ela sentou-se uma encruzilhada, porque ela ouviu falar que o seu sogro e Judá estava subindo para observar a tosquia do seu rebanho. Então ela falou: ele vai ter que passar por aqui. Ela foi, se cobriu, se vestiu como uma meretriz, porque as meretrizes ficavam naquela época encruzilhadas, esperando, né? E simplesmente ela pegou e fez com que ela se encontrasse com Judá. Judá viu e achou que ela era uma meretriz, pois estava com o rosto coberto. Ela saiu e voltou-se para a estrada em direção a ela.
Ele pegou, desviou o caminho e foi até lá. E ele disse: apronta-se, né? Por favor, e deixa-me estar contigo. Tá? Não entendemos. E ela falou para ele: o que você vai me dar como garantia? Ele falou: te dou um cabrito. Tá, mas cadê o cabrito? Ele não estava com ele agora. Então, me dá alguma coisa como penhor para garantir isso daí. Então, ela falou assim: me dá seu sinete, sua manta e seu bordão em sua mão. Os sábios aqui, o próprio Midrash, ele nos conta que, na verdade, o Judá aqui, ele tinha uma alta posição. Ele era como se fosse um príncipe, ele era como se fosse um juiz naquela época. Por isso ele tinha esses itens na sua mão. Tá? E ela pediu eles como garantia. Tá? Ele os deu e veio para ela e ela acabou ficando grávida. Tá? Depois de terminada a situação, o ato, ele voltou, pegou de um servo dele, né? E mandou que levasse o cabrito até ela, assim, retomando os 3 itens que ele havia dado para ela como penhor até então. Só que o seu servo chegando lá, ele não a encontrou. E falou, a moça não estava lá, né? A meretriz não estava lá. Então Judá falou, deixa por assim, pelo menos não vamos ser envergonhados em relação a isso. Né? E passou-se ali 3 meses. E informaram para Judá e Judá que a nora dele, né, tinha se promiscuído, ela havia ficado grávida. Ele ali como juiz, como líder daquela região ali dos edomitas ali, ele simplesmente pegou, falou não, ela tem que ser queimada, porque ela fez um mal, né? Quando estavam levando ela, Tamar, para queimar ali ela viva, ela simplesmente pegou e falou, ó, do homem que eu estou grávida, pertence esses 3 itens aqui. Quando foi entregue a Judá, ele reconheceu e disse, ela está certa de mim, porque não lhe dei o meu filho Shelah. Ele não teve mais intimidade com ela. Haverim. Eu consigo ver aqui um ponto interessante, tanto na postura de Tamar, como na postura de Judá. Essa semana eu vi um shiur de um rabino e ele comenta, né, sobre a questão de ter chuvá, que é você fazer um retorno, você fazer um arrependimento. Qual que é a diferença do que Rubem fez, né, mudando a cama de lugar do seu pai lá, tirando da serva dele de Bilá e levando para a tenda da sua mãe, Leia, que foi um ato muito grave, o arrependimento dele, e qual o arrependimento, o nível de arrependimento de Yehudá. Qual aqui dos tipos de arrependimento é maior? Vamos analisar aqui. Rubem, ele se arrependeu? Se arrependeu. Só que vamos ver o ponto do arrependimento no caso de Rubem. Quando ele viu que José e Yosef havia vindo, ele falou, eu vou falar para meus irmãos, não matar, lançar no poço, depois eu tiro do poço, devolvo para meu pai. Qual o nível de preocupação dele? Primeira Torá, ela diz que ele, em vez de se preocupar com a segurança primeiro do seu irmão, não. Ele deixou que lançasse seu irmão lá no poço, o menino ficou lá chorando. Como eu falei, existiam escorpiões e serpentes lá. E ele diz assim que ele simplesmente foi. E os sábios dizem que ele foi chorar, né? Foi fazer a sua techuvá pelo que ele havia feito em relação à cama do seu pai.
A característica de Rubem aqui é que ele se preocupou consigo mesmo primeiro, em vez de se preocupar com seu irmão que estava ali numa situação horrível naquela hora. Já Judá, já Yehudá, ele fez o contrário, ele não se preocupou com ele. Tá? Por que ele não se preocupou com ele? Porque ele pegou e falou, Tamar está certa. Eu fiz errado. Soltem-a. Ela pegou, deu à luz a 2 filhos gêmeos, tá? Pérez e Zerá, que é o final aqui da nossa porção. A diferença é que Judá, o nível de arrependimento dele foi muito maior, porque ele reconheceu, além de reconhecer o seu erro, ele tomou a devida atitude primeiro, que era justamente impedir que Tamar fosse morta. Ele poderia simplesmente ter ficado quieto, ninguém ia saber de nada, ela morresse totalmente contrário de Rubem, que a preocupação dele era com ele primeiro, em vez de se preocupar com seu irmão. Entenderam comigo, Rabino? Então, o que nós aprendemos aqui são esses 2 tipos de comportamento. Também não vamos esquecer de Tamar, não. Porque Tamar, por mais do que ela tinha feito, o que ela fez, Deus ficou calado. Sabe? Eu falo aqui que... Vou até ler para vocês aqui. No versículo 26 aqui, Judá reconheceu, ele disse, ela está certa de mim, porque eu não dei o meu filho Shelah. Daqui os sábios comentam assim, Rashi ele comenta, a partir desses ditos, nossos mestres abençoados da memória interpretaram que naquele momento surgiu uma voz celeste que disse, de mim foi que essa questão proveio. Isto se deu pelo mérito de Tamar ser recatada quando estava na casa do seu sogro, e por isso decretei que dela sairiam os reis. Meu decreto era que da tribo de Judá surgissem os reis de Israel. Então, durante ali o casamento que ela teve com o primogênito né? E depois com os demais, Onã e Shelah, ela vivia na tenda ali da casa de Yehudá. E ela diz aqui que ela era recatada. Então, por esse mérito, Deus fala, toda essa situação veio de mim. É aquilo que eu sempre digo para vocês aqui nos meus vídeos. Não há nada que não venha de Deus. Essa situação veio de Deus. Tá? Então, ela também teve o seu mérito. Porque estava dentro da lei. Ela tinha que casar. Ela tinha que ter os filhos dela. Tá? E simplesmente Yehudá, que era um juiz naquela época, ele agiu erroneamente, mesmo se arrependendo. Então, pelo mérito dos dois, dela não envergonhá-lo na frente de todos, porque ela deu em segredo e falou, ó, desses 3 itens aqui, é do homem que eu estou grávida. Ela poderia muito bem ter falado, é de Yehudá, e aqui eu tenho a prova. Daqui os nossos sábios também aprendem o quão ruim é você envergonhar uma pessoa. E daqui os sábios nos dizem que é preferível que você morra queimado, como ia acontecer com ela, do que você envergonhar alguém. Tá? É o que eu falo, pessoal. A Torá ela é extremamente minuciosa nos seus assuntos. Ela nos ensina os comportamentos que devemos ter no dia a dia. A questão de você tomar o máximo de cuidado para você não envergonhar alguém em público. Tentar ao máximo fazer com que aquilo fique ali, sabe? Porque é mais fácil. Porque é o correto se fazer, não se envergonhar. Então, tudo aqui, em âmbito dos méritos de Yehudá e Tamar, Deus trabalhou nessa situação. Tá bom? E daqui nós sabemos que desde dentro da tribo de Judá, mesmo de Tamar, vai vir o Mashiach. Vai vir o ungido de Deus. Dentro dessa situação. Tá? Como Deus fala, dessa tribo sempre viria os reis da dinastia de Israel. Inclusive o rei Mashiach, do rei bem do tronco de Jessé. Nunca vai faltar o rei, e dele vai vir o Mashiach. Tá?
O vídeo ficou comprido, como eu disse. É muita coisa para se falar, é muita coisa para nós vermos aqui. Tá bom? E eu nem falei da questão do cabrito. Lembra que o que Eudá fez? Só para a gente encerrar aqui. Como as coisas podem... O que você faz, muitas das vezes elas voltam. O que Eudá fez para fingir a morte de Uso? Ele pegou um dos cabritos, matou, banhou o manto que o pai dele havia feito para ele com todo carinho, banhou no sangue e mandou o pai falou, o animal o havia matado. Da mesma forma que o cabrito foi toda a situação que deu esse, vamos dizer assim, essa bagunça aqui, né? Então, por um cabrito, ele fez o que fez com José, mentiu. Por um outro também, a mentira dele também veio à tona. Tá? Então, vamos aprender aqui, pessoal, que, como eu sempre falo, a Torá, ela não dá ponto sem nó. Ela é perfeita. Por que ela é perfeita? Porque ela sim é inspirada por Deus. Ela é tão inspirada por Deus, foi Deus que ditou para Moisés escrever. Isso é inspiração divina. E nós vamos ver na frente que Deus fala: Moisés, escreve isso. Moisés, escreve isso. Tá bom? É diferente do homem simplesmente achar que por bem eu vou escrever. Vai estar cheio de erros, cheio de falhas. É muito diferente. Tá, meus amigos, mais uma vez eu quero que vocês fiquem com Deus. O vídeo ficou aí com 40 minutos. As próximas porções são curtinhas, então vai ser vídeo rápido. E como eu disse, eu não vou aqui me acelerar para falar. Não, vamos falar o que tem que ser falado, o que precisa ser dito. Mais uma vez, Todarabá, muito obrigado. Tá? E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, só no finalzinho, que dentro do Shema Israel, que é, eu acho que eu digo que é a tefilá, a oração principal no nosso dia, onde nós reconhecemos a unicidade de Deus, que Deus ele é um, tá? Tem ali dentro do Shema, tem uma palavra muito importante, uma menção muito importante, que diz assim: Ve'ahavita eta ado trasunai Elohecha berrou levavecha uverrou nafshecha uveou meodecha. Amarás ao Eterno teu Deus com todo o teu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Também pode ser colocado com todas as suas posses. Então, aquilo que eu disse no começo do vídeo, eu encerro aqui agora. Amar a Deus não é só ter fé. É desde todo o teu coração, de toda a tua alma, que é o maior dos íntimos, e com todas as suas posses, todas as suas forças. Então, é o que eu falo. O comportamento que os judeus têm em relação ao cumprimento da Torá, nada mais é que todo santo dia eles vivem em cima disso. Nos seus trabalhos, nos seus afazeres, tudo é feito dentro, com todo o coração, com toda a alma e com todo o seu trabalho, toda a sua força, todas as suas posses. Não viemos ser diferente. Devemos colocar Deus em tudo em nossa vida. Eu sei que muitas vezes não é fácil, na maioria das vezes, mas uma vez feito, uma vez se tornando atos fixos na sua vida, você vai ver como vai melhorar 1000%. Toda rabá, lihitraot, fique com Deus. Ótimo dia.